Bom, mudando de assunto, será lançado hoje aqui em Santarém a cartilha educativa Patrimônio Histórico, o que você precisa saber sobre tombamento. Esse material didático cultural vai proporcionar informação à população quanto à proteção de prédios históricos, por exemplo, previstos em lei. Essa cartilha será lançada em parceria com a UFOPA e o lançamento está vinculado ao colóquio de ensino de história da UFOPA. A gente vai conhecer mais sobre esse trabalho e sobre o colóquio também de história com a professora de história da UFOPA, Ladene Correia, aqui comigo. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Primeiro vamos falar então sobre esse colóquio que será realizado aí, falar sobre história. Interessa e muito conhecer as nossas origens também, né? O que mais as pessoas vão poder prestigiar por lá? Sim, nós estamos com a programação dia 6 e 7, começa hoje às 14 horas, o colóquio de ensino de história. Nós vamos ter a presença de duas professoras, uma da UFPR, que é a professora Nádia Gonçalves, e a professora Ana Maria Monteiro, que é da UFRJ. Fazendo parte do colóquio, nós vamos ter a exposição de fotografias organizado pelo Eduardo Dias, da Secretaria de Cultura, onde nós vamos ter a apresentação de fotografias antigas e recentes de Santarém. O nome da exposição é Santarém Ontem e Hoje. A nossa intenção é chamar a atenção da população santarena para a conservação dos prédios históricos. Então nós fizemos esse diálogo com a Secretaria de Cultura para trazer para o colóquio de ensino de história, onde nós também estaremos discutindo dentro do colóquio de ensino de história, através da professora Ana Monteiro, a questão do patrimônio e o ensino de história. Então o lançamento da cartilha e a exposição, fazendo parte do colóquio, vem bem a calhar nesse momento. A gente fala assim de conhecer sobre os prédios históricos, quais são eles, né, essa questão de proteção. A população, boa parte da população não conhece, não sabe que tem leis que prevê essa proteção, que tem todo um trabalho que é feito pelos historiadores até para conhecer melhor, trazer outros fatos que talvez ainda não sejam conhecidos. É um trabalho que dá gosto de fazer, né, de mostrar isso à população e poder passar esse conhecimento também. Exatamente. A intenção desse colóquio é atuar no sentido da formação continuada dos professores da educação básica, para que eles levem para a escola essa discussão, para contribuir com a formação dos alunos da educação básica para a preservação do nosso patrimônio histórico, né? Para ele fazer um reconhecimento, conhecer o que é, onde estão os patrimônios históricos, os prédios históricos de Santarém, e com a ajuda dos professores, trabalhar para a preservação desse patrimônio. É uma informação que vai sendo multiplicada, principalmente nas escolas, já que o público-alvo, além dos acadêmicos, também são os professores, né? Exatamente. Entre outras questões, nós vamos trabalhar também, através da palestra da professora Ana Monteiro, com a mobilização dos saberes que os professores dominam para ensinar o que ensinam, né? Então, dentro dessas questões, entra também o conhecimento que os professores da educação básica possuem sobre o patrimônio histórico e como esse conhecimento é levado para os alunos, né? E outra questão que nós vamos também trabalhar no colóquio é a questão da utilização dos documentos históricos, dos arquivos escolares na sala de aula, que é uma incumbência da professora Nádia da UFPR. É também um desafio, né? Instigar isso, principalmente junto aos adolescentes, esse interesse em buscar conhecer a história, em se reportar a esses livros mais antigos. É um desafio na sala de aula também. É um desafio, né? E nós trabalhamos sempre com a perspectiva da ideia do grande historiador Eric Hobsbawm, que ele chamava a atenção desde 1995 para a ideia de que os nossos jovens vivem num presente contínuo, né? Sem uma relação orgânica com o passado. E nós precisamos, ainda mais nesse tempo que vivemos hoje, chamar a atenção para esses jovens, para a importância de conhecer a nossa história, né? Então esse colóquio também vai ter essa preocupação de trabalhar com a história local, né? Se você trabalha com o patrimônio da sua cidade, você está trabalhando a história local. Então é chamar a atenção, trazer esse jovem para pensar o passado. E falando especificamente da cartilha que também será lançada durante esses dias de colóquio, aí a cartilha educativa denominada Patrimônio Histórico, o que você precisa saber sobre tombamento. Fala um pouquinho desse trabalho, né, do Eduardo Dias. Sim, então a cartilha será lançada no colóquio hoje, a partir das 14 horas.
A intenção dessa cartilha, que é uma cartilha pedagógica, serve para chamar a atenção da população sobre o que é patrimônio histórico, o que é o tombamento, né? Então essa cartilha será lançada lá e deve ser distribuída para a população de modo geral para tomar esse conhecimento. A exposição que ficará a partir das 15 horas lá na UFOPA e amanhã, após o término do colóquio, ela irá para a exposição, para a Feira do Livro. Então, além de ser encontrado esses 2 dias, né? De colóquio, que é na UFOPA do Campus Tapajós. Campus Rondon. Campus Rondon, aí para você de casa saber. A partir das 14 horas. A partir das 14 horas. 14 horas de hoje. Depois vai ser exposto, então, também no Salão do Livro que está acontecendo lá no Parque da Cidade, para quem quiser conhecer. Qualquer pessoa pode participar, o que é preciso fazer para se inscrever? Bom, para o colóquio, nós já encerramos as inscrições, tivemos uma procura grande, né? Tivemos que encerrar as inscrições, mas a exposição pode ser visitada. Não temos vagas mais para as palestras e os minicursos, as oficinas, mas a exposição está aberta no Campus Rondon para quem quiser visitar e nós convidamos toda a população a comparecer no Campus Rondon. Vai estar de 14 horas às 22 do dia 6, hoje, e amanhã, dia 7 também, 14 às 22 horas. Depois, toda a população vai poder ver também a exposição e a cartilha no Salão do Livro, a partir do dia 8. 2 opções, então, para as pessoas poderem se antenar. E o que você, como professora de História, considera como desafio hoje, quando a gente fala em estudar o nosso passado, até para relacionar esse vínculo, como você bem falou, que às vezes alguns jovens parece que não têm esse vínculo com o passado ou não querem conhecer de certa forma. Qual é o desafio hoje? O desafio é exatamente o que te falei, é trazer o jovem para pensar o passado. O jovem hoje pensa o presente, vive num presente contínuo. Nós temos que mostrar para esse jovem que ele tem que estabelecer essa relação orgânica com o passado, né? O historiador Jaime Pinsky diz que todos nós gostamos de história desde o nascimento. Gosta e não sabe. Gostamos e não sabemos. Então tem que despertar nesse jovem o gosto que às vezes está adormecido, né? Isso cabe aos professores, esse despertar, a nós, todos nós professores, e essa é a ideia do colóquio, né? Discutir isso para os professores levarem para a sala de aula. Esse trabalho foi feito em parceria com os alunos. Como é que começou essa ideia de se trazer esse trabalho mais próximo desse público, então? Olha, esse trabalho, a ideia do colóquio surgiu com os alunos do PIBID. Inclusive, eu quero agradecer a participação dos alunos do PIBID em História, que é um projeto, um subprojeto da Universidade Federal do Oeste do Pará. Então, nós começamos a organizar a partir da demanda dos professores. Nós temos um contato com os professores da rede pública de ensino. Então, eles demonstraram que tem essa necessidade de uma formação continuada. Então, juntamente com os alunos do PIBID, nós começamos a organizar o colóquio, entramos em contato com professores que trabalham essas questões na Federal do Rio de Janeiro, na UFPR, e montamos o colóquio para trazer essa discussão aqui para Santarém. Hoje, até essa formação profissional, para quem atua na área, você sente que as pessoas estão buscando mais isso realmente? Por exemplo, eu quero ser um educador da área de História, eu quero repassar esse conhecimento. Você acha que já está começando a mudar um pouco isso? Aqui em Santarém nós temos uma procura boa, né? Porque o curso de História é novo na Universidade Federal do Oeste do Pará. Então nós temos essa felicidade de trazer essa formação em História para Santarém, e nós temos tido sim um interesse dos jovens em trabalhar História, né? Os jovens professores, né? Estão querendo lecionar. Então nós temos tido sim esse contato bom, mas temos um bom percurso ainda a percorrer para trazer mais jovens para esse trabalho. E as fontes, né? Porque quando a gente fala de História, você vai ter que buscar em fontes, livros, você vai procurar em artigos, conversas realmente com aquelas pessoas que já viveram, que têm um conhecimento que já foi repassado também de pai para filho sobre fatos históricos, fatos que aconteceram e que marcaram. Essas fontes hoje a gente consegue ter essa abertura mais facilitada? Olha, para a história aqui da nossa região, com a chegada da Universidade Federal do Oeste do Pará, nós estamos também fazendo um trabalho de resgate dos documentos históricos que precisam de cuidado aqui na nossa região. Já foi divulgado que nós temos os documentos, por exemplo, do Tribunal de Justiça, que foi repassado para a UFOPA, para a gente fazer esse cuidar dessa documentação, porque a história se faz com documentos, né? Então nós precisamos resgatar esses documentos e oferecer esses documentos aos pesquisadores, né?
Então, nós estamos também trabalhando nesse sentido, de garimpar esses documentos por Santarém, por toda a região oeste do Pará, trazer para a universidade quando as instituições não têm condições de cuidar dessa documentação, e a universidade está preparando uma equipe para fazer isso, para cuidar dessa documentação e colocar à disposição do público para trabalhar com a pesquisa em história. E quantas pessoas não têm, né, em casa, com certeza, algum acervo aí, seja fotografias, seja objetos, ou até próprias narrativas, né, em relação a isso, e muitas vezes deixam perder em casa e esquecem de destinar um local que poderia ser bem utilizado, como é a universidade, né? Exatamente. Na universidade nós estamos com essa preocupação, trabalhando com a junção desses documentos em um só local, para proporcionar em um único local o acesso a qualquer pesquisador que tenha interesse. E depois de montado esse acervo, nós também vamos oferecer um trabalho para a escola, os alunos da escola conhecer esses documentos, alunos da escola básica. Esse ensino de história com os documentos que nós estamos fazendo esse trabalho de restauração, resgate e restauração dessa documentação. Um trabalho de formiguinha, né? Mas vale a pena, né? Vale a pena, de formiguinha, mas ao final das contas nós vamos proporcionar a toda a comunidade acadêmica um material muito rico, e a nossa cidade precisa muito de pesquisa, né? Então, com a universidade aqui, a formação de muitos professores e historiadores, nós vamos conseguir divulgar e pesquisar na região oeste do Pará. Trazer boas notícias, trazer boa informação e fontes seguras para todos que tiverem interesse em conhecer mais da história, não só de Santarém, mas de toda a região, do mundo também. Sempre as fontes valem muito a pena. Eu conversei com Ladene Correia, que é professora de História da UFOPA e que está também uma das coordenadoras desse colóquio de ensino de História, que acontece a partir de hoje, 14 horas, no campus Rondon da instituição. Obrigada, professora, e um ótimo dia para a senhora. Obrigada.